não chegou mais disso. Será? Mais ou menos. Porque... Essa pessoa entrou até aqui. Com certeza. Manda mensagem perguntando onde ele tá. Vamos lá? Começar aqui, vai dar passe aqui. Pessoal, então vamos começar o estudo de hoje do Núcleo de Estudos de Gênero, Sexualidade. Vamos continuar com o livro A Intolerância da Tolerância, de D.A. Carson. E agora nos capítulos 3 e 4 do estudo de 15 dias atrás. Então eu preparei um resumo aqui bem mais rápido desses capítulos para a gente só continuar na ideia de que está desenvolvendo o conceito de tolerância. Você lê aí, vai perceber que ele continua desenvolvendo a ideia do que é o conceito da tolerância hoje. Né? Então a gente tem aí, no capítulo 3, vocês podem acompanhar pelo resumo aí, ele começa a fazer discorrer sobre o que seria o conceito de tolerância. Ele começa isso lá desde a história antiga, né? E de início ele fala, vocês podem ver aí os pontos que eu coloquei de resumo, ele traz uma noção muito básica que vai servir para a gente em qualquer período de estudo. Que nunca vai existir uma sociedade, uma cultura totalmente tolerante ou uma cultura totalmente intolerante. Na verdade, essa é uma escolha que vai ser feita de acordo com o sistema de valores de cada sociedade. É simplesmente impossível ser totalmente tolerante ou totalmente intolerante. Ele vem aqui e reforça aquele sentido de tolerância que ele fala. Né? Alguém lembra qual é o sentido antigo de tolerância? Deixa eu abrir aqui. Sem colar e Abri aqui. Sentido antigo de tolerância. Aceitação de hábitos desagradáveis. Sem colar, eu falei. Mas é isso, né? A ideia é essa, né? Aceitação, no sentido antigo de tolerância, de você aceitar que existe uma posição contrária, mesmo sendo desagradável, você não concorda com ela, você aceita que a pessoa tenha essa faculdade de defendê-la e expô-la, né, no local público, né? Não é mera indiferença, mas é uma decisão de se abster de uso da força para impedir o diferente, né? Então ele destaca duas culturas principais, que foi a cultura grega e a cultura cristã. E ele fala, né, que essas duas culturas havia uma visão que elas sustentam uma visão de ordem moral do mundo. Então a tolerância é tida como uma virtude em razão da preocupação com algo maior. Que algo maior é esse? É o bem comum do povo, da sociedade, das pessoas. Então a tolerância é uma virtude que visa algo. Ela não é o quê? Um valor em si mesmo, né? Esse ele sustenta essa primeira parte aí, que está tratando da tolerância. Mas, modernamente, a tolerância é a visão moral do mundo, né? Que ele vem expondo para a gente ainda no capítulo 3. Que ela se torna uma visão mais abrangente, relacionada a liberdades individuais, ao conceito das liberdades e direitos individuais. E, em razão disso, decorrência disso, ele fala, até citei na página 55, ela torna-se um monstro de uma espécie bastante do que a gente tinha até então. Né? A tolerância vai se basear em base, então, do direito individual de cada pessoa, né? E não mais vai existir como virtude para garantir algo, que eu posso dizer assim, transindividual, que ultrapasse nossa necessidade de garantir o direito particular de cada um. E vai falar também, vai citar no capítulo 3 o trabalho de A.J. Conyers, né? Que diz que a partir de teóricos como John Locke, ele demonstra que historicamente a tolerância era ligada a sociedades que tinham uma visão moral compartilhada e uma consciência. Enquanto hoje ela está mais ligada à liberdade individual. Em vez de proteger minorias como parte da política pública para o bem, como uma sanção dotada de liberdade individual,
ironicamente, incentiva a centralização do poder e fomenta a indiferença por quaisquer valores, exceto pelo valor da própria tolerância. Então ele cita esse autor aí e reconhece, né, que essa mudança das bases da tolerância, de umas bases de ideia de proteção do bem comum para a base de ideia de proteção de direitos individuais, ela vai fazer com que isso aconteça, né? Uma centralização de poder que vai fomentar a indiferença por quaisquer outros valores, pois a própria tolerância vai se tornar o valor a ser protegido. Né? Ele também cita uma outra historiadora aí, o nome dela é Amy Chua. Ela relaciona, né, a ascensão dos grandes impérios mundiais, o crescimento deles, aos períodos em que esses impérios desenvolveram grande tolerância e ao pluralismo e diversidade. Ela cita, né, China, Estados Unidos, vários impérios mundiais, Roma. E no início, no período de expansão e crescimento, qual era a característica deles? Para serem altamente tolerantes, plurais, aceitar as diferenças. E também ela relaciona os períodos de decadência e queda desses impérios, né, com períodos de aumento da intolerância. Ela fala que quanto maior vai aumentando a intolerância de uma sociedade, a razão da busca por ampliar e manter poder, isso se relaciona diretamente com o início da queda desses impérios mundiais que ela fala. Mas o autor, o Carson, vai criticar isso aí, vai criticar essa visão, falar que a seleção dela histórica é bem enviesada, né? Nos momentos do crescimento do império, ela pega exemplos de tolerância, sendo que havia exemplos de intolerância. Né? E o inverso também se aplica nos momentos de decadência, né? Em que havia tanto exemplos de tolerância como intolerância. E aí, novamente, ele fala que todas as sociedades misturam formas de tolerância e intolerância de modo bem complexo, de acordo com a visão moral que cada sociedade vai adotar. E isso, eu acho, assim, vai ser muito importante para a gente, porque essa escolha, né, que talvez em grande maioria dos casos seja até mesmo inconsciente, o que vai ser, em que vamos dizer se é tolerância, em que nós vamos dizer se é intolerância, ela parte de bases morais, do que aquilo de valores e ideias que nós consideramos corretas, em detrimento de outros. Entendeu? E ele vai trabalhar essa ideia aí no capítulo 3 e no 4 também. Ele dá o exemplo de Roma, né, quem leu lá, o relacionamento com os cristãos. No início, Roma, né, não tinha tolerância para os cristãos, exatamente por quê? Porque os cristãos se recusavam, né, a aderir à regra de Roma, antigamente, que era a regra do panteão aberto. Vocês já ouviram falar. Né? Roma conquistava novos povos, e à medida que conquistava esses povos, os deuses deles iam sendo agregados ao panteão romano. Né? Ao mesmo tempo que os romanos compartilhavam os deuses desses povos, os povos adoravam os deuses romanos. Inclusive, o autor fala, né, esses povos eram levados também na ideia de que, crescente no Império Romano nos primeiros séculos, de adorar os imperadores mortos, cada vez mais os vivos. Né? Até lá o próprio Nero se declarar um deus vivo. Né? E aí os cristãos se recusavam os cristãos e os judeus se recusavam a tolerar essa política, por causa da estrutura de fé monoteísta e tal. Então, troca de deuses. Né? Você dá meus deuses, eu te dou os meus. Aí fica todo mundo feliz. Entendi. Então, o Império para o Bem Comum desenvolveu o quê? Intolerância aos cristãos, que era aceita em geral pela sociedade. Mas o autor fala, em razão do crescimento grande dos cristãos e do aumento, né, da visibilidade, do sofrimento desses públicos, né, para as grandes massas, começou-se que essa intolerância do Império para com os cristãos começou a não mais ser bem vista. Começou o quê? A ser diminuída, ser enfraquecida, até o próprio imperador, né, Constantino, no ano 300, alguma coisa, se converteu ao cristianismo. Né? Fala aí. Não. Coisa assim. Não, só. Ok. E aí ele fala também, vai continuar os exemplos históricos. A gente fala dos primeiros cristãos, né, no Império Romano, Tertuliano e Lactâncio, que defendiam a liberdade de religião, a regra que o Estado deveria resguardar, né, a liberdade religiosa. E depois ele vai mostrando que depois que o Império se tornou cristão, aos poucos houve o quê? Um recrudescimento da intolerância. Né? Ele vai falar que Agostinho e Tomás de Aquino nunca chegaram a defender tortura, né, morte e tal. Mas eles começaram a adotar ideias de obrigatoriedades. Ele até critica a base bíblica que é usada, né, para dar uma forçação de barra. Né? Obrigar a participar
algum serviço público, então, um serviço religioso, né? Ou então ele fala lá, o outro exemplo ele cita lá, não quero, esqueci agora, por isso que eu lembrar, eu cito. Até chegar, né, a gente viu depois na Alta e na Baixa Idade Média, com a Inquisição e com total intolerância, que se instalou dos cristãos contra as demais religiões. Inverteu, exatamente, essa situação foi invertida. Depois ele cita a Reforma Protestante, que gerou vários conflitos religiosos na Europa. Aí ele cita a Guerra dos 30 Anos, né, que gerou milhares e milhares de mortes, foi uma guerra de estados protestantes contra estados católicos. E terminou na Paz de Westfália, em 1648, né, que garantiu a liberdade protestante e a liberdade dos católicos nos seus respectivos estados. Beleza? Mais algum participante? Não. Então, eu cito aqui uma frase que ele falou que eu achei muito interessante. Na página 63 ele fala: a crescente tolerância que acabou sendo gerada por grupos religiosos diferentes não surgiu do ceticismo, indiferença ou apatia. Ou seja, a tolerância não surgiu porque os demais se tornaram céticos ou indiferentes. Mas ela surgiu principalmente da recusa das minorias, tá errado aí, né? Em serem silenciadas e esmagadas. Então se percebe que é uma luta realmente por reconhecimento, né? A tolerância era tida como remédio temporário até a correta unificação. Então a tolerância nesse primeiro momento, as pessoas que defenderam ela, né, principalmente ao final da Guerra dos 30 Anos, ele até cita o exemplo inglês também na Inglaterra, o pessoal começou a defender a tolerância não porque considerava um valor em si, mas porque ela garantiria a paz. Até que no segundo momento a sua visão voltasse a unificar todos. Ele cita lá o exemplo na Inglaterra, então, um número X de grupos religiosos lá que concordaram com a tolerância, mas por quê? Para não haver guerra. Porque todos esses grupos acreditavam que num futuro um pouco mais à frente, eles voltariam a estabelecer a fé deles que era correta, a visão deles que era correta, e unificar todos com a visão deles, entendeu? A tolerância era só um meio para ter paz ali. Joana estava dando erro para entrar, mas ele não baixou o aplicativo. Então não tem. A tolerância era só um meio para manter a paz, e no momento posterior eles iriam querer a unificação sobre a ideia deles. Ele cita o debate do Willis, Owen, John Milton de um lado e Rutherford de outro. Esse debate é muito interessante, né, que ele fala, mostrando aí que esses teóricos tratando sobre essa questão da tolerância, ele coloca em destaque aí a oposição que tinha com esse Rutherford. Porque esse Rutherford já falava o seguinte, né, que nessa avaliação hoje que a gente deve realizar das ideias, devemos ter tolerância e intolerância, não é só uma questão subjetiva. Você vai olhar, você pensa isso, todo respeitar a sua diferença. Mas também tem um fator ele fala epistemológico, ou seja, as ideias podem ser provadas como verdadeiras ou não. De modo que ideias não verdadeiras não devem ser toleradas. Entendeu? Ele defende as ideias a partir disso. Ele coloca esse fator aí de verdade ou não verdade, para você poder decidir se exerce tolerância ou intolerância, né? Alguma ideia ou política pública. Locke, em linha com o dualismo metafísico de René Descartes, uma ideia muito importante que ele cita, né, John Locke, que é aquela ideia de domínio subjetivo, privado de cada um, e domínio objetivo, público do Estado. Né? Ele vai falar aqui, né, que é muito usado até hoje, demais, né? Direto. Que a noção seguinte, que a nossa vida privada, íntima, particular, não tem como a gente alçar mão sobre ela, forçar alguma coisa. Enquanto a esfera objetiva, pública, exterior, o Estado pode o quê? Estabelecer leis, coibindo comportamentos que considerem equivocados, não tolerados, e incentivando comportamentos que se considerem corretos, né? E desse raciocínio é que vai vir, inclusive, a ideia de separação igreja e Estado. A igreja com domínio da fé, o Estado domínio da lei. A fé interior, a lei exterior. Ele também vai dizer, gente, né, nesse capítulo, que o cristianismo sempre, a algum nível, luta com relação nessa relação de igreja e Estado. A base bíblica cita 2 vezes no capítulo, que é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E
fala uma coisa muito importante também nesse capítulo, né? Ele mostra lá que a religião oficial não significa necessariamente o quê? Menor liberdade religiosa. Eu falo que muitos teóricos, na hora de enfrentar essa questão, falam lá, igreja e Estado têm que estar separados. Olá, Joe. Beleza? Beleza? Então, aí a gente tá com um resumo que tá lá no grupo do Facebook. Eu baixei o PDF lá, eu vou abrir aqui no notebook para acompanhar o resumo do capítulo 3 e 4, beleza. Pode continuar aí. Aí ele vai falar um negócio interessante, porque a maioria dos teóricos, na hora que fala de divisão de igreja e Estado, vai falar o seguinte, né? Quando não tem a divisão de igreja e Estado, quando não existe a divisão igreja e Estado, né? O que acontece? Acontece que há menos tolerância para o diferente. E vamos falar que quando há divisão igreja e Estado, vai haver mais tolerância para os diferentes. Mas ele mostra que essa ideia não está, na verdade, relacionada. Que vários estados que adotam igreja e religião oficial, Inglaterra, os países nórdicos, né, e alguns estados dos Estados Unidos, mesmo na época da Constituição, adotavam religiões e igrejas oficiais. Mas mesmo assim, toleravam alto nível de tolerância. Porque a tolerância era o quê? No sentido antigo, que ele está falando, né? De aceitar as ideias diferentes. Isso não impediu que o Estado estabelecesse a igreja oficial. E aí depois ele faz algumas ponderações sobre a dificuldade do islamismo, porque toda essa ideia de tolerância que nós desenvolvemos até aqui agora, ele vai mostrar como está umbilicalmente ligado com os valores cristãos. Ele vai mostrar isso, né? O seguinte, a Sharia, por exemplo, a lei islâmica, ela não prevê a liberdade como a gente tem a liberdade cristã. Né? Ela prevê assim, simplesmente que os não muçulmanos podem se tornar muçulmanos, mas tem previsão de se tornarem não muçulmanos. Por isso que mesmo no século XXI, 2006, 2007, há casos aí, né, de pessoas em países muçulmanos que se converteram ao cristianismo e foram condenados à morte. É um novo paradigma que está sendo trazido para o Ocidente. Né? Cabuloso. Ele deixa esse desafio aí também, comenta sobre isso. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Estou indo bem rápido, assim. A gente vai discutir depois sobre o horário do grupo. E, por fim, ele vai falar, gente, do processo atual de secularização, que ele fala, né? Que é o afastamento das pessoas. Quando antigamente todos tinham uma religião, ou pelo menos acreditavam em Deus, hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que não têm religião e sequer acreditam em Deus. E esse processo de secularização tem retirado a religião das esferas públicas, política, mídia, academia, confinando ela cada vez mais num espaço privado, que é inclusive consequência daquele pensamento que a gente viu lá do John Locke, né? Da separação, lá que eles chamam, né? Do dualismo metafísico de Descartes. Né? Nós temos, de um lado, a vida pública, que é regida por aspectos públicos da lei, do Estado, objetivos, e a vida privada, subjetiva, intimidade, cada um tem a sua. E em razão dessa noção, desenvolvimento, né, dessa noção, a gente tem isso, né? O quê? Que a religião, sendo confinada, sendo empurrada cada vez mais para o aspecto íntimo, privado de cada um, ela é retirada dos demais aspectos da vida pública, objetiva, das decisões políticas, da mídia, da academia. E ele critica isso, ele vai falar o seguinte, né? Que ao você retirar a religião desses campos de decisões da vida pública, você está o quê? Você está, na verdade, colocando uma outra visão, a gente misturar até com Doivod, aí outra religião que vai também ser de outra visão, que é também de fundo religioso, vai estar influenciando essas esferas. Né? Vai mostrar isso mais à frente. E ele vai criticar a secularização, mostrar que os conflitos mais sangrentos da história, que ocorreram justamente no século XX, não foram relacionados. Vocês estão no último ponto do capítulo 4 aí? Oi? Vocês estão no último ponto do capítulo 4? Secularistas têm todo o direito de defender das suas próprias decisões corretas, né? Sei lá no... Não, nós estamos no penúltimo ponto do capítulo 3. Capítulo 3. Ah, tá, pode crer. Ó, o Yuri tá aí, colé. Gordinho saliente. O pós-modernismo e a migração da nação, essa, né? Ah, que doido. Olha os caras aí. Fala, presidente. Beleza. Filé. Então, aí ele fala do pós-modernismo, né, Joe? Você comentou aí agora, né? Ele fala também do pós-modernismo. Isso. A ação da noção de verdade e erro. Né? Que o pós-modernismo, junto com essa visão de nova tolerância, que ele vai falar várias vezes aí, qual é a visão da nova tolerância?
Alguém quer falar? Sem colar. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, não coloquei, não. O que é a nova tolerância, Yuri? Yuri, vai lá. Ítalo sabe. A ideia de que a nova tolerância, o que ele fala? Quando a antiga tolerância falava o seguinte, eu respeito a opinião contrária e que eu não concordo e não gosto. Né? A nova tolerância é que eu tenho que, simplesmente aceitar acriticamente todas as opiniões. Eu não posso... não posso fazer juízo de valores sobre as demais, né? Eu simplesmente tenho que aceitar do modo mais amplo possível todas as opiniões. É tipo uma imposição com um subterfúgio de respeito, né, mano? A ideia é essa. Eles falam que para alcançar a pluralidade eu teria que ter esse segundo tipo de tolerância, que é uma tolerância acrítica, né? Então ele vai falar que o pós-modernismo ele trouxe essa mitigação de ideia de verdade e erro. Não tem que avaliar as diferentes visões de mundo nessa base, de que é verdadeiro e o que é errado. E ele vai falar isso, veio aí junto, né, com a era digital que ele vai falar, né, que trouxe o debate público, né, uma miríade de opiniões e visões de mundo diferentes, e que isso acabou levando as pessoas a acreditar, não, de fato, a melhor saída é a tolerância no sentido moderno, no novo sentido que ele fala. Né? Mas ele também vem falando que de uma decadência desse pós-modernismo. Não sei se vocês prestaram atenção nisso, no final do capítulo 3, isso eu não tinha lido em lugar nenhum, achei interessante, né, que o pós-modernismo também já entrou em decadência. Ele fala, né, que os absurdos dessa visão pós-moderna de não aceitar nada como errado, o verdadeiro em si, foram tão expostos que essa visão está sendo o quê? Está em decadência, em xeque. E aí a tolerância ela tem que se tornado um ponto alto do valor da cultura. Ele fala assim, a tolerância se tornada virtude suprema, deixando de ser função de um consenso ético moral mais abrangente. Ele fala que ela é o apoio moralizador do relativismo moral. Interessante, né? Ele fala assim, para aceitar tudo, a nova tolerância, eu tenho que aceitar tudo. Então, eu caminho para o lado do relativismo moral. Não existe o quê? Certo e errado. Mas ele fala, o apoio, qual que é o apoio moralizador para o relativismo moral? É a própria tolerância. Eles entendem que o certo, o correto, o valor supremo é a tolerância. Então, ela é o valor moral para o relativismo moral. Tem as afirmações distintas de outras culturas. Ou seja, em nome desse valor supremo, tolerância, eu vou subjugar, né, as demais formas de pensar e visões do mundo. Ele vai falar. Aí que ele começa, né, a dar sentido livre à intolerância na nova tolerância. O novo conceito de tolerância exercendo aí o seu papel de intolerância. Agora, entrando no capítulo 4, alguém tem algum comentário sobre o capítulo 3? Por enquanto, pior do que coerência. Que o Xia falou o quê? Eu falei pior do que tolerância, eu tô ouvindo o tipo. Ele falou que tem uma pergunta, né? Que pergunta, mano? Pode falar. Não tem pergunta, não. Eu falei isso, não. Eu só tô... não. Eu entendi que ele tinha uma pergunta. Eu acho que eu até esqueci, não sei, acho que não foi citado aqui no resumo, mas eu esqueci o argumento Mas, já que você falou... Ele fala do utilitarismo, eu tô lembrando que tinha uma coisa interessante. Eu coloquei aqui, tá aqui, ó. Uma parte interessante disso. Com memória fraca. O último ainda era a ideia do bem comum, né? Aqui, ó. Uhum. Parte do utilitarismo. Ele fala o seguinte, ó. A ideia dos 2000 é que adotar tal posição, né? Deixa eu ler aqui o que tá falando. O princípio deve ser estabelecido, um princípio muito simples, será suficiente a saber o único fim para o qual a humanidade está autorizada individual ou coletivamente, interferir na liberdade de ação de qualquer fação, seu número é a autoproteção. Ou seja, por que deve ter a sociedade deve ser intolerante, né? Deve intervir na esfera das liberdades. É o quê? A sua autoproteção. A ideia utilitarista, né, dos 2000 até que veio antes dele, foi o
Bentham, né, você ouviu falar, né? Que era ainda mais radical. E a ideia era o seguinte, né? A gente parte da liberdade, mas quando é que a liberdade tem que ser suprimida? É quando ela gerar o quê? Maior nível de utilidade. Como é que você mede o nível de utilidade? É o nível de felicidade das pessoas, de prazer e felicidade. Você gera mais felicidade, mais prazer. Isso na faculdade o máximo de felicidade para o maior número de pessoas possíveis. O maior número de pessoas possíveis, E vai ser uma visão útil. Então, a sociedade deve interferir na liberdade somente por casos de autoproteção. Tem um caso emblemático, a gente comigo na faculdade, da época do Stuart Mill. Tem um caso de uns marinheiros que ficaram... Pera, rapidinho. Ô, Joe, você tá ouvindo o Yuri? Escolhe, né? Eu o quê? Você tá ouvindo o Yuri? Tô muito baixo, cara. Tá, Vocês compraram o aparelhinho de áudio aí, né? Caso... Melhorou desde a última transmissão, só que tá baixo. Eu não sei se é a altura do meu celular, porque tá carregando, Fraga. Ou se é aí mesmo. Agora que se lembra. Vou falar mais alto. E tem um caso, nessa época do Stuart Mill, de um navio, de uma embarcação que afundou e eles ficaram à deriva, né? E eles ficaram à deriva e tal, no momento que a comida acabou. Aí teve que partir pro bom e velho canibalismo para poder resolver a situação. Bom e velho. Aí eles começaram a discutir quem que eles matariam para poder comer. E o grande argumento é que tinha um menino lá que era jovenzinho solteiro, os outros eram casados, tinham família que dependia deles, ou seja, eles escolheram o menino porque o restante, se fosse morto, teria mais consequências sociais. É claro que depois foi todo mundo julgado e preso, depois que ele... Esse utilitarismo já foi rebatido milhares de vezes, né? Aquele caso do trem, né? Que tá indo, aí você pode desviar para 2 lugares. Você vai trocar valores morais, quem que você vai? Tem um trem vindo, né? O trem descarrilhou. Então ele vai matar lá na frente 5 trabalhadores estão na obra. Mas se você está atrás de uma pessoa bem gorda, bem opulenta, que é o exemplo que o pessoal cita, né? Se você empurrar essa pessoa no trilho do trem, por ela ser muito pesada, ela vai conseguir parar o trem, mas ela vai morrer. Então você deve empurrar essa pessoa para salvar 5, entendeu? Ou você deve deixar o destino correr, não interferir, né? Tem as questões morais, né, em jogo. Aí entra no utilitarismo. E tem próprias questões também de valor também, porque geralmente o que gera mais felicidade não é o melhor. Né? Você pega, dá um exemplo lá, vou fazer uma votação aqui, os alunos querem, né, assistir 2 horas dos Simpsons ou 2 horas de uma peça aqui de Shakespeare. Vai ver que 80% vai voltar e assistir Simpsons. Mas qual é o que tem maior valor, gera maior felicidade? É o Simpsons, então esse que é o correto, esse que seria a decisão de... Simpsons é o Shakespeare da nossa geração. Ele dá esse exemplo, né, que nem sempre o que gera maior felicidade seria o correto, assim, de maior instrução, de valores, né, de nobres. Quer dizer, é um exemplo. Então, se você colocar se levar nesse âmbito aí, o sistema democrático, então, ele é meio que errado aí. O utilitarismo, na verdade, ele não está muito ligado à ideia de democracia, não, né? Porque a ideia é sempre a proteção do interesse da maioria, e a democracia muitas vezes está ligada exatamente à proteção da possibilidade de todos falarem, né? Ela é uma evolução da ideia de... Ela é um ponto da evolução da ideia de democracia, mas não é uma ideia de democracia. Ela acaba levando muitas vezes, acaba acabando na ditadura da maioria, né? Não a democracia em si. Vou falar nisso, eu acho um texto bom, talvez depois para a gente contrapor. Não sei se vai dar tempo de a gente colocar. Se o nome do livro é do Norberto Bobbio, ele fala muito sobre. Hoje é o que mais é utilizado no Brasil sobre tolerância. É mesmo? É Norberto Bobbio. Tem um livro de tolerância. Valores, não sei o que de valores. Chama Tolerância. Eu vou pesquisar aqui. Beleza. Então, enquanto o Léo pesquisa aí. Aí no capítulo 4 ele começa falando, né, gente, que o capítulo 4 ele é menor, ele fala o seguinte, que essa dificuldade da gente separar os conceitos de tolerância no sentido antigo, que tinha uma base moral
visavam um outro bem, que era o bem comum, tal. E a tolerância no sentido novo, que é um bem em si mesmo, ela gera muita confusão nos debates, as pessoas não conseguem debater, eles usam vários exemplos interessantes, né? Ele fala, por exemplo, muitas vezes que a direita, quando é acusada pela esquerda de ser intolerante, ela deveria muitas vezes falar, sim, nesse ponto eu sou intolerante mesmo. Por exemplo, ele cita, né? A direita deveria responder que, abre aspas, sim, somos intolerantes em relação a isso, assim como somos intolerantes em relação à pedofilia e ao estupro, porque acreditamos estar lidando com questões morais merecedoras de discriminação do Estado. Ou seja, trazendo de volta aquela ideia, né, que é tolerância e intolerância sempre vão existir, nunca é possível ser totalmente tolerante, que essa escolha de situações em que há tolerância ou em que há intolerância, ela se dá em bases morais, que eu considero certo, errado, que eu considero verdadeiro, que eu considero erro, né, etc. Os que alegam a superioridade moral da tolerância, ele falando aí, da nova tolerância, né, não são nem um pouco menos radicais em suas opiniões do que aqueles a quem criticam. É um ponto que ele fala também. Eles consideram que estão numa posição moralmente superior, porque a tolerância é um novo valor, né? Eles são neutros e assim eles podem ser radicais que defende. A era dos direitos é as raízes da tolerância. Ah, legal. Esse é um dos que mais são utilizados no direito, né? Explicação bibliográfica, Leonardo Marx, A Era dos Direitos. Norberto Bobbio. Tem NPDF. Ótimo. Aí o autor até usa um termo interessante, depois ele pode até usar esse termo, né? Que é tolerância de boutique, né? E, inclusive, que é um termo de um escritor de esquerda, que ele fala, mais de esquerda que tem. Ele fala que um elemento perigoso do liberalismo é a utilização retórica da neutralidade, de modo a elevar a tolerância, embora não seja neutro, né? Daquela ideia seguinte, né? Ele fala, eu me coloco numa situação de neutralidade, que na verdade eu estou defendendo alguns valores, só que eu não reconheço, não ponho na mesa esses valores que eu estou reconhecendo. Eu apenas me coloco numa situação superior por falar que sou neutro, que é o que a gente discutiu até 15 dias atrás, no estudo aqui, né? No início, o Igor até colocou aquele imagem lá do elefante, né? Sempre tem um observador externo, né, que vê. Sim. Não todos são cegos buscando a verdade, né? Os exemplos que eles são colocados, eles ignoram que tem um observador externo olhando e compreendendo toda a situação e criticando os demais, falando que todos estão cegos, né? Cada um está vendo uma parte da realidade. Ele deu um exemplo muito interessante que eu achei, que foi lá na cidade de Eugene, no Oregon, né? Em nome da tolerância, eles proibiram árvores de Natal nos espaços públicos, né? Porque foi uma forma de intolerância aos não cristãos. Mas depois de muita pressão, eles autorizaram que o corpo de bombeiros, né, montasse lá uma árvore de Natal, a não ser que qualquer cidadão se opusesse. Ou seja, ele até cita aqui de modo, né, irônico, ele fala assim, qualquer chorão, né, o menor chorão da cidade, reclamão, poderia o quê? Simplesmente suprimir a liberdade de todos os outros de ter uma árvore de Natal. Ele precisava de um cidadão apresentar uma objeção para que a árvore não fosse colocada. Ou seja, a nova tolerância, ela estabelece níveis realmente altos de intolerância para com, muitas vezes, o pensamento da própria maioria, né? E dá vários exemplos, ele cita esse capítulo, diversos exemplos, não vou colocar todos aqui, né? Ele coloca lá nos Estados Unidos uma onda que teve de proibir grupos estudantis dentro da faculdade que não aceitassem nas suas lideranças jovens homossexuais. Por quê? Isso aí eles excluíam os grupos cristãos da faculdade. Por seus próprios valores, eles não poderiam o quê? Nunca aceitar uma liderança homossexual. Ou seja, eles foram excluídos. A nova tolerância excluindo um grupo, né, por não concordar com os valores dele. Né? Então, eu poderia proibir grupos de ciência que não aceitem membros que concordem com a teoria da Terra plana. Ele fala lá. Ele cita vários exemplos. Eu poderia, né? O valor, seleciona o valor, que é, por exemplo, a abertura às pessoas que têm um comportamento homoafetivo.
E em razão desse valor escolhido, que eu considero certo, eu imponho restrições aos demais grupos que não concordam comigo. E, por exemplo... Ô André. Chora. Se você reparar, cara, a sociedade ela não consegue viver sem esse princípio de valor cristão. Porque, por exemplo, por que os homossexuais querem direito de casar, tanto no religioso como no civil? Isso é um pressuposto cristão do casamento sendo aceito na igreja e tudo e tal. Os caras simplesmente não conseguem só viver a vida pecaminosa a dois deles. Os caras querem, entendeu, ter ali esse aval da sociedade também nesse âmbito religioso. E não só essas questões, mas outras questões também que eles afirmam a questão de ser certo ou errado. Tipo, eles acusam a gente de não amar, sendo que o amor é um valor cristão, né, velho? O auge do cristianismo é o amor. Então você vê os caras, tipo, tentam usar as próprias valores cristãos para atacar os valores cristãos. Isso é estranho, cara. Não sei se deu para esclarecer meu ponto aqui. Exatamente, isso acontece muito, né? Depois que o Estado nessa área aí de relacionamentos, por exemplo, ele tem essa dificuldade, né, de conflitos da religião. Então, falar, o casamento surgiu no cristianismo, mas agora o casamento se tornou uma instituição pública, né, política. E aí você teria que respeitar a origem dessa instituição, ou o Estado, na hora que absorveu essa instituição, o casamento, passou a regulá-la, ele tornou ela uma instituição secular, e ela não teria mais que respeitar os princípios da sua origem, né? É uma discussão muito longa, mas realmente essa complicação, né? E ele cita também um exemplo de um cara lá de Hollywood, né, que não aceitava, por exemplo, nos filmes tivesse gente fumando. Não aceitava fumando nos filmes. Se alguém quisesse colocar, algum roteirista quisesse colocar um fumante numa cena de filme, tinha que ir lá procurá-lo, explicar, pedir autorização, ele raramente concedia essa autorização. Vocês viram essa parte lá. Aí o autor questiona, mas por que ele proíbe nos filmes de Hollywood, né, comportamentos de sexo antes do casamento, comportamentos de libertinagem, comportamentos de violência, né? Por que a violência também proíbe? Ou seja, é mais uma demonstração que se pega um valor específico, né, esse grupo seleciona um valor que eles consideram correto, moral ali, e impõe aos demais, né? E, por fim, ele também cita a publicação de charges muçulmanas lá na Dinamarca. Depois o livro teve até o caso, né, emblemático, né, do Charlie Hebdo lá em Paris, né? E é aquela ideia, né? Você tem a liberdade de expressão, de outro lado, a tolerância, né? Nesse caso, o que o pessoal da Nova Tolerância fala? E no caso de conflito da tolerância com a liberdade de expressão, qual que deve ceder? Qual que deve ceder? Não, para o pessoal da Nova Tolerância. Como eles colocaram no capítulo anterior, ele não falou que eles colocaram a tolerância como valor máximo? Assim, Então, quando a Nova Tolerância choca essa liberdade de expressão, qual que tem que ceder? A liberdade de expressão. Então, eles atacaram os jornais por terem feito charges muçulmanos, que deviam tolerar a cultura diferente. É aquela visão que ele fala da Sharia, que é totalmente mais fechada e intolerante. E por ser um valor supremo, a tolerância afasta um dos pilares de valores da sociedade ocidental, que é a liberdade de expressão, né? E a gente está vendo isso demais, o ataque à liberdade de expressão em nome da tolerância. Achei sensacional esse exemplo aí, né? Então, os que adotam a nova tolerância acabam aceitando uma ou outra forma de secularismo, como se Esses caras da nova tolerância não respeitam a área privada também não, né, André? Tipo assim, se uma universidade, por exemplo, querer adotar valores cristãos, não permitindo tipo esse prática homossexuais, ou aborto, alguma coisa, ou até uma empresa mesmo, eles vão falar que está sendo intolerante, vão querer impor, né? Exemplos do primeiro capítulo. Isso mesmo, eles vão atacar essas instituições, né? Porque esses aí são valores que eles escolheram para defender, mesmo que implicitamente, né? São valores morais superiores. E então a tolerância, todos que discordam desses valores são intolerantes. E sendo intolerantes, eles violam o valor principal, que é a tolerância, e tem que ser excluídos, né? Ele fala aqui, logo, por implicação, aqueles que adotam outra posição são intolerantes. A lei do Estado deve reprimir os dissidentes.
E agora, no último ponto aí, ele fala, né, para encerrar o capítulo, os secularistas têm todo o direito de defender as próprias visões como corretas. E isso é a nossa visão, a antiga tolerância. A gente fala, os secularistas, assim como todos os demais, têm esse direito de defender suas visões como se fossem certas. Mas eles não têm o direito de afirmar que a posição deles é neutra, livre de qualquer pensamento ético, moral ou religioso, que é o que eles fazem. E aí eu vejo uma ponte muito grande com o Doyle, não sei se você observa isso aí, né? O problema é pior do que a mera incoerência. Eles não são meramente coerentes. A nova tolerância frequentemente introduz na cultura estruturas sólidas de pensamento e as impõe sobre aqueles que delas discordam. E, ao mesmo tempo, acusam os outros de intolerantes. Ou seja, eles criam as estruturas com base na ideia de nova tolerância, impõem a todos, e ao mesmo tempo que eles impõem essa nova estrutura aos demais, eles os acusam de intolerância. É o que o Chesterton falava, né, na época do nazismo, né, que ele falava que tinha os que acusavam de, né, na época lá de os que tinham os nazistas, né, que futuramente seriam os que seriam como os nazistas, mas acusariam os outros de nazistas intolerantes. Então, acho assim, eu não sei se eu não li o capítulo 5 e 6 ainda, mas eu acho que esses dois capítulos aí vai ser o principal para a gente usar na hora de defender a nossa visão, porque bem que o 5 e 6 é a igreja, né? Também, vai ser tudo importante também. Esse livro inteiro não vai ter como a gente fazer essas escolhas. Eu estava lembrando do primeiro capítulo, que ele fala lá, bem no iníciozinho, vai falar daquela coisa de estruturas de plausibilidade, e que é exatamente isso, né, que o Léo falou. É como se hoje a gente cria novas estruturas de plausibilidade. Quer dizer, o que é socialmente aceito, ou seja, a estrutura de plausibilidade é aceitar a ideologia ou o pensamento LGBT. Então, por exemplo, você discordar disso é você questionar a estrutura de plausibilidade, ou seja, todo mundo pensa assim. Não tem como você não pensar assim. Né? Eu ia falar outra coisa. Esqueci. Você tinha falado aqui, André, no último. Secularistas. Secularistas que se colocam na situação de superioridade, né? E só eles são neutros, né? A ideia que eles... Não, e tipo assim, quando a gente discorda, nós estamos sendo intolerantes para eles, né? E quando eles discordam de nós, é liberdade de expressão, e não intolerância. Né? É muito hipocrisia. É porque eles estão num plano, isso que é a crítica do autor. Eles adotam um plano moral, entendeu? Só que eles não confessam que estão adotando um plano moral. Para eles, simplesmente, eles estão acima disso, eles são neutros totalmente. A gente é colocado dentro desse plano moral. Ele fala, não, vocês estão escolhendo valores certos e errados, só que vocês têm que respeitar que outros pensam diferente. Mas por que esse raciocínio não se aplica a eles? Porque eles não admitem estar trabalhando em bases morais, de certo e errado. Eles se consideram neutros, como se isso fosse possível. É por isso que o nosso ponto principal na hora de escrever tem que ser atacar essa neutralidade. A neutralidade não existe. Uma vez não existindo a neutralidade, eles também defendem ideias certas e erradas. E tem que respeitar os outros. Também trabalham na base morais. E junto com isso, atacar a ideia que pode existir um relativismo moral absoluto, que não existe. Não existe moral absoluto. Não existe. Por mais que eles tentem negar isso. O autor mostra no capítulo 4, eles selecionam questões e valores, como o sexualismo, cigarro, que ele citou lá, então, né, a árvore de Natal, são questões que eles consideram importantes, e alçam isso ao nível de, né, correto valor e impõe aos outros. O Yuri vai encerrar agora com a conclusão. Vai lá, Yuri. Sério mesmo? Eu achei bastante interessante esses dois capítulos. Porque eu acho que... Exatamente. Mas é porque eu acho que o que ele traz aqui é bastante interessante no sentido de mostrar para a gente que esse desenvolvimento da tolerância, né, essa ideia de estruturas de plausibilidade, mostra como é que essa sociedade foi se transformando para poder tornar o que ela é hoje, né? Como é que muitas vezes o relativismo moral ele está na base aí da tolerância, a tolerância na base do relativismo moral, né? Sim.
E como é que às vezes a gente mesmo é pego por esse discurso. Interessante. E é aquela coisa, né? Os exemplos absurdos, eles ainda estão chegando ainda, né? Esse, por exemplo, da árvore de Natal, a gente ri, mas eu acho que eles ainda... Tá quase chegando aqui, né? Porque, como se diz, né? Aqui chega, tudo como vai chegando atrasado, então esse tipo de exemplo aqui vai já chegar. tem aquela discussão da nota, né? Do Deus ser louvado na nota. Essa discussão da nota. Você já entra essa questão também. O cara queria pôr o Pablo Vittar lá na nota de 50. Tô zoando. Pablo seja louvado, né? Vocês podem ver que os valores que eles questionam são todos religiosos, decorrem da religião. Muitos outros campos de valores não são colocados nesse nível, né? O engraçado é que, tipo assim, eles não veem, eles negam alguns valores religiosos, mas muitas coisas que estão influenciadas por valores religiosos, eles não negam. Que nem, por exemplo, direitos humanos, a ideia de direitos humanos. Se for olhar a história do desenvolvimento da ideia de direitos humanos, é totalmente cristã. Judaico-cristã. Só que aí eles querem sem seus pressupostos. Tanto é que fundaram quando eles falam de direitos humanos, nem citam o cristianismo, né, na história. Né? Eles pulam essa parte e tentam falar que é uma consequência sociológica. Derivado de Durkheim, etc. Surgiu no iluminismo. O iluminismo começou a tirar os loucos dos hospícios, começou a tratar melhor. Tudo assim com base assim no nada. Por isso eu até recomendo, né, pra gente assistir, gente. Tem que assistir. Mais semana que vai lançar o 5º capítulo, Brasil Paralelo. Que é uma revisão histórica. Na nossa cabeça é de choque com a revisão histórica que acontece ali. Você vê assim, que realmente que a nossa história ela simplesmente expurga todos os valores, a maioria, cristãos, influenciavam as decisões da época. A começar lá nas grandes navegações, né? A gente aprende na escola por que o rei de Portugal investia milhões, né? Na época não contava assim, mas investia todas as riquezas, recursos humanos, né? Muitas pessoas morreram, tal, centenas de navios naufragaram para alcançar as Índias. A gente aprende que era para buscar canela, né? Especiarias na Índia. E você vai ver lá os escritos, tal, a grande missão ali era levar os valores, né? Do cristianismo, né? A carta de Pedro Vaz de Caminha chegou aqui no Brasil, ele escreve, né? Nessa terra não vejo ouro nem prata, nada precioso. Mas o maior bem que a Vossa Majestade pode fazer nessa terra é o quê? Salvar essa pobre gente. Começa a falar do evangelho que vai ser levado aos índios, né? Você vê a mentalidade do homem na época era totalmente envolta de valores cristãos. Era totalmente a mentalidade do homem, era totalmente envolta desses valores. Mas a nossa história é totalmente influenciada muitas vezes pelo materialismo, pela visão de mundo totalmente materialista, interpreta que era tudo jogo de poder. Queria dinheiro. Não que isso não existisse também, mas muitas vezes não era sequer o fator principal. Vamos encerrar então agora. Como diz o Joe, né? Essa direita delirante. Direita delirante. Leandro Banal. Leandro Banal, a melhor página. Leandro Banal. Direita delirante. Muito bom. Agradeço o presidente, dá a benção aí para encerrar. Quero agradecer a centenas de telespectadores. Dizer que é um prazer estar hoje com vocês. Um dia nós chegamos lá. Preciosa transmissão do início. Depois ficar só os 46 minutos de transmissão corretos, ok? O Ítalo fazer uma oração para encerrar. Gostei desse aplicativo, cara. Isso aí é da hora. Vou ver se eu consigo usar esse trem para reunião do MSD. Fala, irmão do Igor. Camisa bonita, cara. Deus não rejeita oração. Oremos. Senhor nosso Deus, entramos mais uma vez em tua presença, Pai. Primeiramente, para agradecer esse dia maravilhoso que o Senhor colocou em nossas vidas. Obrigado por esse tempo de comunhão, por esse tempo de estudo, por esse tempo para uma maior reflexão de nós mesmos. Obrigado por essa palavra que o André colocou, um tema tão importante, tão pouco falado às vezes, que esses novos conceitos de intolerância eles entram em nossas cabeças, ó Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos guie nesse caminho de sermos mais tolerantes, mas também sermos
convictos no que é certo ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e peço. Amém. 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 Falou. Fim da transmissão. Tchau. Falou.